Shalom! Eu sou o Rui Bosnerges para o canal Reino do Leão. Nós estamos fazendo mais uma parte da série Poder. Provavelmente hoje nós já encerramos essa série com um assunto polêmico, né? Poucas pessoas se importam em falar o que de fato acontece no processo de ser ungido, né? O que é uma pessoa ungida? É aquela pessoa que ela mesma, na sua intimidade com Deus, é capaz de gerar uma unção. E esse processo que Deus usa para ungir o ser humano, ele é um processo de muita renúncia. Ele é um processo que poucos falam o seu caminho. Como nós falamos na aula anterior, você precisa de santidade. Você precisa se aproximar de Deus. Como você pode carregar um poder de alguém que você não conhece? Você tem que ser um bom administrador de tudo. Da sua vida, das suas horas, das suas finanças. Você tem que administrar aquilo que vem até você. E para você ser um bom administrador, você precisa ser um bom amigo do Eterno. Porque se você não conhece o Eterno e não anda pelo Espírito, você não vai ser capaz de fazer com que aquilo que é para você fazer aconteça. Como você vai orar por um enfermo se você nem sabe que ele está enfermo? Mas se você é íntimo do Espírito, você ouve a voz dele e obedece aquele comando. Então, da mesma forma, existe um processo para que a unção venha e fique. Um processo de intimidade, um processo de comunhão. Não basta apenas alguém orar, impor as mãos sobre a sua cabeça e transferir a unção. Você precisa estar pronto para receber essa unção. Quantas pessoas ungidas oraram por mim e eu não recebi nada? Ou eu até recebi e logo foi embora. Por quê? Porque eu não tinha estrutura. Eu não tinha santidade. Aquilo até vinha sobre mim, mas ia embora, porque não encontrava pouso. Então, nós entendendo que somos vasos, clipot, que recebemos a luz divina, que recebemos o poder de Deus, nós precisamos estar limpos. Né? Como eu falei na última aula, nós precisamos perdoar, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E da mesma forma, existe um processo que todo ungido vai passar, hora ou outra. Ele vai olhar para si mesmo e vai enxergar o seu pecado. Todo ungido vai passar por esse momento. E esse é um momento decisivo para definir onde aquela pessoa vai chegar no Eterno. Eu quero ler um texto muito interessante junto com vocês sobre o batismo de angústia. O que é o batismo de angústia? Antes de ler o texto. O batismo de angústia ele vai acontecer sempre que Deus quiser liberar um novo nível sobre você. Independente de que nível e de que área Deus vai liberar, Ele sempre vai vir e vai refinar você. Né? Nós estamos no dia 8 de maio de 2021, estamos na contagem do Homer, e durante a contagem do homem é um refinamento espiritual para que em Shavuot nós recebamos a Torá do Eterno. Um escriba levava mais ou menos 1 ano para escrever a Torá. Lembrando, a Torá são apenas os 5 primeiros livros da sua escritura. Um escriba leva praticamente 1 ano. Se ele errar a menor letra que seja, ele é obrigado a começar de novo e jogar fora aquele ali. E ainda assim, mesmo sendo jogado fora, ele não pode ser descartado de qualquer maneira. Então, na maioria das sinagogas existem armários onde se colocam Toratot antigas, né? Sefers, a Torá, Sefarim, a Toratot, livros da lei antigos, porque eles não podem ser jogados fora. São palavras sagradas, tem o nome do Eterno ali, Yud He Vav He ali, não pode ser colocado em qualquer lugar. Então, assim como o escriba leva tempo até que ele escreva nos papéis, no papiro, aquele texto, a Ruach HaKodesh leva tempo de refinamento até que a gente possa receber a Torá do Eterno nos nossos corações. Então, existe um refinar espiritual. Da mesma forma como
entre Pesach e Shavuot, a contagem do Homer, ela vem para se refinar o ser humano, para que ele possa receber a Torá. Ela também vem para refinar o ser humano para que ele possa receber a Ruach, porque a Ruach é quem vai trazer a Torá para dentro de si. Então nós precisamos passar por esse tempo, e nós estamos em um tempo de refinamento. E muitos estão ouvindo, talvez fora de Sefirah HaOmer, da contagem do Homer, mas ainda assim vão passar por momentos assim. Momentos de batismo de angústia, momentos de perseguição, momentos de provação, porque são momentos necessários para que a unção venha sobre você e permaneça. Venha sobre você e permaneça. Muitas pessoas recebem a imposição de mãos, a unção vem, e elas passam meses, semanas e vai embora. Por quê? Porque não estavam prontos, não foram aprovados. O apóstolo Shaul disse: procura se apresentar como obreiro aprovado. Se há obreiro aprovado, há obreiro desprovado. Se há escolhido, há rejeitado. Shaul foi rejeitado para o trono, ele foi chamado, mas ele não foi escolhido. Davi foi aceito para o trono, ele foi chamado e ele foi escolhido. Muitos nesse meio são chamados, mas não são escolhidos. Por quê? Porque eles não souberam passar por cada etapa. Há pessoas que, se receberem um pouquinho de unção, elas vão se mostrar: olha, eu revelei todo mundo ontem, eu fiz isso, fiz aquilo, aconteci. Eu não estou dizendo que eu sou contra você falar o que Deus faz, o que a sua unção opera, porque eu falo. Mas eu sou contra você usar isso como arrogância. Existe uma diferença entre arrogância e consciência. O que é de fato arrogância? É você se aparecer, é você se promover. O que é a consciência? É você saber que você pode fazer, que você faz, quem você é, mas você não precisa jogar isso sobre ninguém, você não precisa esfregar na cara de ninguém. Por quê? Porque você sabe quem você é. E não interessa o que os outros vão falar, você tem consciência de quem você é, e isso não vai mudar nada para você. Não vai mudar nada para você. Então, quando você tem consciência de quem você é, você não expõe isso para ninguém, você não precisa jogar na cara de ninguém, não é ninguém com opinião contrária que vai te contrariar. Mas quando você tem arrogância, qualquer pessoa que te fira, a sua soberba vai manifestar. A sua humildade vai dizer tchau. Porque você quer se autoafirmar e nem você sabe quem você é. Porque se você sabe, ninguém vai te ferir. Ninguém vai te ferir. E o batismo de angústia, ele é praticamente parecido com o processo de se fazer a azeitona, de se fazer o azeite de oliva. A azeitona era prensada. Ela passava por um procedimento de muita dor, né? Muita dor. Como que eu estou fazendo a analogia? Eu estou personificando a azeitona. Essa dor produzia o azeite, produzia a unção. Então você vê claramente que a azeitona era prensada para se produzir o azeite. Da mesma forma, nós somos prensados, somos cortados, somos lapidados. João 15 vai dizer que o Eterno é o agricultor e ele vem e corta. Ele corta. Ele vai fazendo a limpeza para que você possa produzir mais. O que é fruto? Fruto é resultado. O resultado da oliveira é a oliva. O resultado da mangabeira é a manga. O resultado da goiabeira é a goiaba. Então, aquele que tem em si o Espírito, a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você tem se fortalecido no Senhor e na força do seu poder, o Espírito está sobre você. E se o Espírito está sobre você, você vai frutificar. Você vai corresponder, você vai ter o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio e mansidão. Se você tem sobre si o Espírito, você tem esses 9 sinais. Eles vão acompanhar você. Só que se você não tem o Espírito, você vai ser acompanhado pelas obras da carne. Você vai ser acompanhado pelas obras da carne. E o batismo de angústia vem para tirar isso de você. O batismo de angústia vem para tratar traumas
que você acha que passou, que você acha que venceu, estão aí. Estão aí. Porque você precisa ser limpo. E o Eterno vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. A impressão que você tem é que você está mais sujo do que sempre. Mais sujo do que todo mundo. Você se sente arrependido de coisas que você nem faz mais. E você olha para si mesmo e percebe os seus pontos, as suas inclinações para o mal. Mas por que o Eterno faz isso? Para você produzir mais. E veja o que diz Matitiarro, Mateus 20 ao 24. Então se aproximou deles a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E lhes disse: o que queres? E ela respondeu: dize que estes meus filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. E Yeshua, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E disse ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o meu batismo com o qual sou batizado. Mas sentar-se à direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. E tendo os 10 ouvindo isso, se indignaram contra os 2 irmãos. Então, de fato, se você quer um lugar de reino, um lugar de governo espiritual e de autoridade, você necessariamente precisa que com você haja esses 2 fatores, o cálice e o batismo. Qual era o cálice de Yeshua? O cálice de Yeshua era a crucificação. O cálice de Yeshua era passar pelo madeiro. O cálice de Yeshua era o sacrifício pela humanidade. Mas qual era o batismo de Yeshua? A angústia até que viesse o cálice. E essa angústia foi uma angústia tão poderosa que no Monte das Oliveiras Yeshua suou sangue. E a medicina já prova que isso é possível. Num momento de muita introspecção, de muita batalha na mente, você é capaz de suar sangue. Isso existe. E o próprio Shaul Hashaliach, ou o autor de Hebreus, eu creio ser Shaul, diz o seguinte: vocês têm pecado porque não lutaram a ponto de suar sangue. Existem pessoas que não fogem da aparência do mal. E para essas pessoas é complicado. É necessário que você fuja da aparência do mal. E você passa por esse batismo de angústia. Esse batismo é um batismo terrível. Quando você vai para um alto nível, você passa por um baixo nível. É um pêndulo. É um extremo. Ora você vai estar lá embaixo, ora você vai estar lá em cima. Mas feliz é aquele que sabe andar em cima e embaixo. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é comer bem, eu sei o que é trabalhar, eu sei o que é estar desempregado. Tudo posso no Mashiach que me fortalece. Filipenses 4,13. Você sabe suportar tudo isso em favor do Evangelho, em favor da unção. E uma coisa que costuma acontecer, seja no batismo de angústia ou não, é a perseguição. E a perseguição tem níveis de perseguição. E ela vai ocorrer de uma forma que vai tentar tirar a sua paz. E você não pode perder a sua paz. De maneira nenhuma você pode perder a sua paz. Primeiro nível de perseguição, a perseguição moral. Mateus 12, 1, 2 e 9. E naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito num sábado. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Então, Yeshua foi perseguido pelas suas atitudes. E quantas vezes os ungidos não são perseguidos pelas suas atitudes, né? Porque uma pessoa qualquer faz uma coisa qualquer, tanto faz, tanto fez. Agora, um pastor, homem de Deus, faz, ele é crucificado. Ele é crucificado.
Então, da mesma forma, nós sofreremos perseguição moral. Nós seremos perseguidos por aquilo que nós fazemos. Às vezes nós seremos perseguidos por fazer o certo. Por fazer o certo. Segundo, perseguição pela família. Mateus 10, 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então a segunda perseguição é familiar. E geralmente Satã usa a família para destruir os seus sonhos, para matar os seus sonhos. Para dizer, você não pode, você não presta, você é isso, você é aquilo, você está desempregado, você é vagabundo, você... Tudo isso é feito de forma a te fazer desistir. Porque se você desistir, vai acabar. Vai acabar na hora. Mas se você permanecer fiel no propósito, vai continuar até o momento certo. Terceiro nível de perseguição, ódio gratuito. Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, Yeshua. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, os discípulos que estavam indo para uma missão, pregar a grande tribulação que ocorreu no ano 70, eles foram perseguidos, porque eles carregavam o nome de Yeshua, eles carregavam o caráter de Yeshua, a mensagem de Yeshua, o evangelho do reino dos céus, pregado por Yeshua. E nós somos da mesma forma. Nós recebemos ódio gratuito, nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada. Eu fui vítima de ódio gratuito. E se você ler os comentários, você vai perceber em alguns vídeos, né? Um ódio gratuito terrível. Eu não apago, né? Exceto quando é muito pesado. Mas mesmo assim eu ainda penso em não apagar. Por quê? Porque vai acontecer, é algo comum, eu já estou acostumado e já acontecia muito antes do canal no YouTube. Eu já recebia isso muito nas redes sociais. Por quê? Porque eu estou levando um nome e uma mensagem que incomoda. Se a minha mensagem não incomodasse, eu seria aclamado, mas como a minha mensagem incomoda, eu sou odiado. 4. Haverá situações onde você será expulso de lugares. Mateus 10, 23. Quando, pois, perseguirem nessa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Essa é a vinda de juízo, tá bom? Não é a vinda final. E já ocorreu no ano 70. Eles eram perseguidos, muito perseguidos, eles não paravam em um só lugar, né? E ainda assim não houve tempo para eles percorrerem todo Israel. Israel é do tamanho de Sergipe, ou menor, se eu não me engano, parecido ali, nessa média. Mas eles eram perseguidos, eles não passavam muito tempo numa cidade. Por quê? Por causa da mensagem que eles carregavam. A mensagem de arrependimento. A mensagem era, Chuvu, arrependei-vos, pois a vós é chegado o reino dos céus. 5, você sofrerá blasfêmias que envolvam você e Deus. Mateus 10, 24 ao 27. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e o servo como o senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E de fato eu estou pregando sobre os telhados. Você que está assistindo pelo 4G, há uma antena acima do seu telhado. Você que está assistindo via rádio, há uma antena acima do seu telhado. Nós estamos pregando essa palavra, não só eu, várias pessoas têm entregue essa palavra e são blasfemados. Quantos vídeos você abre que vão atacar o poder de Deus? Isso aí parece macumba, isso aí é hipnose, isso aí é kundalini, isso aí é histeria coletiva, isso aí é não sei o que, é não sei das quantas, é espiritismo, é bruxaria. Sempre há alguém colocando uma blasfêmia. Sempre há alguém associando o que ele viu no ocultismo, associando o que ele viu em outros lugares. Não me interessa o que ele viu, me interessa a verdade. Então as pessoas blasfemam
fortemente. Como uma pessoa que falou que eu sou um porco. Eu falei, nossa, antes era o quê? Herege, falso profeta, bruxo, agora porco, né? Não me conhece, não sabe a minha moral, não sabe o meu testemunho, não sabe nem meu nome se brincar. Mas é assim mesmo, e não me atinge. Não me atinge, não perdi meu sono, nada disso. Por quê? Porque eu sei quem eu sou e isso não me incomoda. Pelo contrário, se Rassatã está me perseguindo é porque eu estou no lugar certo. Porque se eu estivesse no lugar errado eu já era dele. Nem ia feder nem cheirar, né? Ameaças de morte. Mateus 12, do 14 ao 21. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Yeshua, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e curou a todas. Presta atenção. Grandes perseguições, baixos, grandes níveis de unção, altos. Veja que Yeshua curou todas as multidões. Continuando. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas suas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E em seu nome os gentios esperarão. Perdão pela gagueira. Então, de fato, Yeshua foi perseguido. Por quê? Porque ele trouxe uma mensagem de juízo. Olha o que diz, vou ler até de novo aqui. Anunciará aos gentios o juízo. Então ele veio trazer uma mensagem de juízo. Um juízo que veio sobre a terra de Israel. E o juízo que virá sobre toda a terra. Porque no momento em que o reinado humano acabar, aqueles que eram reis humanos vão acabar. Sétimo nível de perseguição. Será aumentada. Satã tentará te retornar aos mesmos pecados, aumentando a sua inclinação para o mal. Mateus 12, 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não os encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Então, da mesma forma como o Rassatã. Quando eu falo Rassatã, estou falando do inimigo. Não é só o diabo, mas qualquer espírito imundo, qualquer inimigo contra você. Né? Quando o demônio sai de uma pessoa, não necessariamente precisa de um exorcismo, ele vai trazer 7 piores, vai tentar voltar. E quando nós estamos crescendo em Deus, nós passamos por esses momentos de preparação para um novo nível, eles voltam. O Eterno deixa. O Eterno te põe à prova. Provação, não é tentação, é provação. Nós vamos falar daqui a pouco o que é provação. E para isso é um momento muito difícil, muito doloroso. 8. Satã usará pessoas próximas e familiares contra você. Né? Mateus 12, 46 ao 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos, querendo falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, este é minha irmã, esta é minha mãe. Então, de fato, há uma perseguição terrível que se levanta quando você vai entrar em um novo nível. E também há o nível da provação. O Eterno te põe à prova, te põe na geladeira, começa a olhar o que você está fazendo. Yeshua foi provado.
Não só tentado, como também provado. Por quê? Porque quem levou Yeshua ao deserto? Aruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então o próprio Espírito Santo permitiu que Rassatã tentasse. Por quê? Porque Aruach HaKodesh estava provando o seu filho. E você veja que Yeshua respondeu sempre com a Torá na boca, o livro de Devarim na boca, né? Tudo aquilo que veio contra ele, ele respondeu com a palavra. Então, da mesma forma, nós precisamos conhecer a palavra para saber lidar nesses momentos de provação e tentação. Lembrando, a provação é feita por Deus, a tentação é feita por Satã. Nem toda tentação vem de uma vontade do Eterno, mas há tentações que o Eterno te deixa sozinho. Ele não tira a sua vontade, ele não te ajuda, ele te deixa sozinho, porque você precisa enfrentar, fortalecer e crescer. Tiago 1, do 1 ao 8. Tiago, servo de Elohim e de Yeshua HaMashiach Adoneiro, as 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em vocês alguma coisa. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Elohim, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma de Yahweh, homem vacilante que é, inconstante nos seus caminhos. Então nós precisamos ser constantes nos nossos caminhos. Precisamos pedir sabedoria para saber lidar com a provação e com a tentação. Foi como as duas mulheres que foram até o rei Salomão. Aí as duas afirmavam que o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. E aí ele faz aquela cena, né? Vamos cortar aqui no meio. Aí a mãe de verdade já se manifestou: não, faz isso não, meu filho, pode dar pra ela, não vai fazer falta. Porque a mamãe ama, né? Então, a sabedoria vai te ajudar a saber lidar com os problemas. É uma palavra que te dá uma direção, é um conselho abençoado. Esse conselho vindo da parte do Eterno. Pode ser através das Escrituras, através de um amigo, através de um anjo, através da própria voz do Eterno. O Eterno vai te dar sabedoria para saber atuar, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. 2 Coríntios 7, 8 a 10, ainda sobre provação. Portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes para o arrependimento, pois segundo o Elohim fostes contristados, para que nós não sofrêssemos dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Elohim opera arrependimento para a salvação, o que não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte, né? Qual que é a tristeza do mundo? Depressão. Qual que é a tristeza do Eterno? Luta, provação. A tristeza do Eterno vem, aprova e vai embora. A tristeza do mundo vem, te anula, te derruba e te mata. Essa é a diferença. A tristeza do Eterno ela é momentânea, ela não é para sempre. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a aflição vem para você vencer e vencer. Venceu, acabou. E que vem a próxima depois. E assim é a vida do crente. É de glória em glória, de luta em luta e glória em glória. E em todas essas coisas somos vencedores por aquele que nos amou. Yeshua HaMashiach. Então, nós passamos por momentos de provação. A nossa vida foi feita para ser boa. Você não foi feito para viver no deserto. Não. Você foi feito para viver o reino de Yeshua. Nós somos chamados para reinar em vida, Romanos 5,17. Mas nós passamos momentos de lapidação. Nós passamos momentos de lapidação. E o resultado da obediência gera paz. Mesmo em meio a essa tribulação, porque a paz é um fruto do Espírito. Você pode estar passando pelo que estiver passando, você passa com paz, calmo, sereno. Porque o Espírito está com você, está te guiando, está te ajudando.
Isaías 32, 17, 18 e 20. E a obra da justiça será paz. A tradução que diz: o resultado da justiça será paz. E o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e lugares quietos de descanso. Bem-aventurados sois vós, os que semeais debaixo a todas as águas, que deixais livres os pés do boi e do jumento. Então, de fato, a paz traz uma morada de sossego e de segurança. Nós somos moradas de Deus no Espírito. Tem um vídeo no meu canal, Morada de Deus no Espírito, Roê Boas Neves, procure e veja. Vou colocar no card. Essa morada fala sobre nós, principalmente sobre a nossa mente. Então a nossa mente tem que habitar em paz, em uma moradia segura, em um lugar quieto, em descanso. A nossa mente não pode estar agitada. Se você estiver agitado, eu falei isso na aula 5 ou na aula 4, quando eu falei da máquina humana, que se você está muito agitado, você não consegue entrar em certos níveis. O poder vem quando você se anula, você começa a se humilhar, e a sua mente vai saindo de uma mente agitada para uma mente concentrada. Para você sair do corpo, você precisa passar do beta para o alfa, aí lá no finalzinho do alfa, você sai. No finalzinho do alfa, você consegue sair. Já no alfa, você ouve a voz de Deus com clareza, né? Lembra que eu falei que existe os 3 níveis da oração? A oração no corpo, na alma e no espírito. Então, tudo tem a ver com o estado mental. De pedir, bater, pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Quando você bate, você já está totalmente calmo. E você tem paciência em esperar. Esperei com paciência em algo. E quando ele vem, amigo, já era. Já era. A sua habitação, a sua morada, a sua mente está alocada em lugares de paz, em pastos verdejantes. E ali você pode desfrutar de quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis os seus juízos e os seus caminhos. E tudo isso você precisa de confiança, de intimidade, de oração, para você controlar a si mesmo, controlar a sua mente e a sua alma. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a partir do momento que você obedece a Deus e ouve os seus comandos, as coisas começam a se dar bem. E mesmo que você passe por um momento desses, mesmo que você viva momentos como esses, nada vai te abalar. Porque você está seguindo a vontade do Eterno. E aí todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Tudo que é ruim na sua vida é um momento, não é eterno. Você precisa aprender alguma coisa, por isso você está passando por aquilo. O problema é que a gente acha que a gente sabe de tudo e não quer passar. Só que nós precisamos passar por esses momentos. E quando nós passamos por esses momentos, nós somos forjados para um novo nível. Yeshua preparou Davi, a unção preparou Davi para o reinado. E ele lutou com o leão, com o urso, quando ele estava escondido, ninguém conhecia, não havia nem ideia de quem era o cara. Mas ele já tinha uma unção sobre a sua cabeça. Ele já era um Messias pequeno, já era um Messias. E para isso ele precisou enfrentar. Para quê? Para que quando ele chegasse no seu ministério, ele sabesse como fazer. E quando houve um momento de começo de ascensão na vida dele, onde ele derrubou Golias, ele já sabia fazer aquilo. Então ele não tinha medo. Quando o rei chegou, falou: esse cara é mentiroso, né? Pelo amor de Deus, um bicho desse tamanho. Mas Davi sabia o que ele tinha passado e como ele tinha sido forjado. Quantas vezes eu fui traído no profundo, no extremo, para hoje eu saber receber um coice, receber uma injustiça e não revidar.
e simplesmente deixar que o Eterno é quem vai resolver. Nós temos que crer numa palavra que diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O Eterno é quem te justifica. Então não se preocupe. O Eterno é contigo. E eu tenho certeza que você vai passar por esses momentos e o poder virá sobre você e vai permanecer sobre você. E você vai crescer na graça e no conhecimento. E você vai alcançar níveis de glória, níveis poderosíssimos no Eterno. Bishel Yeshua HaMashiach. Meu nome é Gustavo, eu sou o Roy Boas Nerds, para o canal Reino do Leão, Lehit Haot.